Boa noite, queridos. Vamos dar início ao nosso culto. Boa noite, você que está em casa. Vamos celebrar a Deus com alegria e salmodiar, né? Quero ler com você o Salmo 96. O retorno aqui para mim acho que está esquisito, tá? Ou eu que estou esquisito? E aí, agora sim, está melhorando. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante de todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e todo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por acalmar o nosso coração. A tua palavra tira toda a turbulência. A tua palavra tira toda a ansiedade. A tua palavra tira toda a agitação que há em nós de forma natural. Nós somos gratos e podermos, nesse período que vamos louvar o teu nome, tributar ao Senhor com alegria, com força, com vigor. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite louvando o teu nome. Obrigado por essas portas estarem abertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem soprado sobre nós o teu Espírito, tem nos dado um fôlego novo de vida. Mesmo diante de tantas notícias desfavoráveis, o Senhor tem soprado um fôlego novo de vida. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está no Senhor, que virá buscar a sua igreja. E nós queremos glorificar, queremos nos preparar, queremos permitir que as nossas lamparinas estejam cheias do Teu azeite, do Teu óleo, para verdadeiramente glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado, Senhor. Seja bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Coloque as coisas nos lugares, aquilo que está fora de ordem, aquilo que não está organizado, que permita cada um de nós deixar o Espírito Santo organizar a nossa vida, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Obrigado, Senhor. Desde já, toma a direção de tudo que vai acontecer na ministração dos louvores. O Teu Espírito tenha liberdade na palavra, que haja cura, que haja milagre e que haja poder derramado dos céus sobre nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui porque recebemos o Teu reino, Pai. Nós estamos aqui porque Tua graça nos alcança dia após dia. Senhor, ensina-nos, Pai. Conduza-nos, Senhor, dentro da Tua graça, dentro do Teu amor, dentro da Tua majestosa obra, a qual o Senhor se orgulha e a qual fazemos parte. Vamos cantar a Ele.
Nós o conhecemos, Pai. Nossos olhos não poderiam negar a tua vista. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Aleluia, exalte o nome desse Deus. Oh, 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 oh. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E Ele entrou na casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra, como lugar de honra. Ele entrou na casa, Ele está à mesa, Ele nos observa. Você espera por Ele, então cante. Ele entrou, Ele entrou na casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Sua
em nossos corações, Senhor. Encontra agora, Pai, cada coração sedento pela Tua presença nesse lugar. Bata a porta desses corações que anseiam pela Tua presença, Senhor. Ele diz: ei, eu vim cear contigo. Abra a porta do seu coração e que caiam os escamas dos seus olhos e você possa ver a minha face. O Senhor diz agora: eu quero cear contigo. Quero te contar sobre a minha vida. Quero te contar sobre o teu plano. Aleluia. Aqueles que recebem esse sacrifício aplaudam o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor é um grande protagonista de um plano que foi concebido para salvar a sua vida. O Senhor é grandemente pensante, que organiza eventos, coloca pessoas, faz e desfaz situações. Tudo isso para que você pudesse ser salvo. Tudo isso para que Ele olhasse para você e visse a sua glória e dissesse: ei, isso é bom. Jesus, Ele é o plano perfeito. Salvar, o pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, deu seu coração, Ele nem hesitou. O pacto do amor, o autor anunciou a vida de salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia
sabe o que é o mistério da graça? O apóstolo Paulo menciona isso em uma das suas cartas. O mistério da graça é o seguinte: gentios e judeus sendo feitos um só povo, sacerdócio santo, povo de Deus. Esse é o mistério da graça. Você foi tirado da sua perversidade, você foi tirado da sua raiz de pecado e colocado no povo de Deus. Isso só foi possível através da morte de um homem puro, santo, inocente, justo e fiel como nunca houve aqui na terra. Ele é o plano perfeito, Ele é a salvação de todos nós. Vamos dizer isso juntos, a um coro. Vamos dizer: Ele é o plano perfeito. Vamos elogiar o nome dEle nesse momento. Nós precisamos, nós vivemos isso, é a nossa essência. Senhor, que nós queremos mais do que ver a Tua face naquele dia. E nós cantaremos até encontrar, Senhor. Nós cantaremos até ver a Tua glória sobre nós. Nós cantaremos que queremos a Tua presença até que ela venha. Nós cantaremos que queremos ver a Nova Jerusalém descer dos céus até que nós contemplemos com os nossos próprios olhos. Oh, aleluia! Levante um clamor ao seu Deus agora. Aleluia. Existe um clamor dentro de mim, um desejo de te encontrar, transbordando em meus lábios, dizendo:
Todo-Poderoso, manso, suave, soberano. Manso e suave, Jesus convida-me.
face a face te verei, e então adorarei, pois tudo em mim, Senhor, anseia o dia em que irei te encontrar, face a face te verei, e então adorarei, pois tudo em mim, Senhor, anseia o dia em que irei te encontrar, face a face te verei, e então adorarei, pois tudo em mim, Senhor, anseia o dia em que irei te encontrar, face a face te verei, e então direi. Aleluia. Santo, 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 santo. Tu és santo. Santo que nos convida a nos santificar, a reconhecer a nossa condição de pecador, e aquele que pode nos purificar, nos limpar, nos santificar. Nos achegamos até a Ti, Senhor, através dos louvores. Receba os louvores da Tua igreja nessa noite. Receba a adoração do Teu povo que Te busca e que busca a Tua face. Seja adorado, seja exaltado, seja magnificado para todo sempre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Dê um abraço no teu irmão de longe, né? Estica teu braço assim e abençoa a vida dele. Se você for da mesma família, pode dar um abraço, né? Amém. Estamos impacientes para aglomerar, né? Para abraçar, enfim. Esperamos isso ansiosamente. Graças a Deus. Amém. Acenda um pouquinho essas luzes aí do santuário, para me poder enxergar. Gosto de ver quem está aqui. Amém, graças a Deus. Queridos, vou dar alguns anúncios rápidos, né? E objetivos também. Primeiro, que a nossa semana, ela continua da mesma forma como nós temos vindo, né? Segunda, quarta e sexta, nós vamos ter o nosso encontro online, às 8h30, meia hora, né, momento vida, um momento importante, um momento da leitura da palavra. Se você ainda não entrou, não sabe como entrar lá na página da Nova Vida no Face, né, depois você procure um dos diáconos, que eles vão te orientar como é que faz para você participar, para você compartilhar a palavra que foi meditada ali, que nós temos assim, todas as palavras, elas estão colocadas ali, e você pode compartilhar essa palavra com alguém que você queira, né, evangelizar, que você queira poder dar uma palavra. Eu acredito que é uma forma poderosa de nós evangelizarmos e divulgarmos a palavra de Deus. Então que a palavra de Deus possa ser divulgada e que nós possamos ser esse canal para fazer isso, percorrer, né, por todo o território aí. Então segundas, quartas e sexta nós temos os nossos encontros online. Tivemos ontem um encontro jovem também, foi um culto jovem, mas um encontro jovem,
né? E teremos no dia 27, no último sábado, teremos um culto jovem, tá? No próximo sábado, agora dia 23, eu gostaria de ter um encontro com os homens, né? Então, se você tem vindo, você tem estado aqui, né? Assim, um encontro, né? Sem formalidade, um encontro para nós ficarmos um pouco mais à vontade, respeitando também, logicamente, todo espaçamento aí que nós precisamos ter. Mas eu gostaria que no próximo sábado, dia 20, às 18 horas, você é convidado, você é homem, a estar aqui conosco, a termos um momento agradável, e depois vamos fazer um lanche também agradável, como sempre, né? Então, próximo sábado, coloque na sua agenda. Você que é homem: pastor, posso convidar alguém para estar aqui conosco, um amigo, um irmão, um primo, um parente? Claro que pode, tá? Você tem a liberdade de convidar alguém, mas não diga que é um culto, até porque não vai ser um culto, né? Nós vamos ter um momento aqui informal, nós vamos ter um momento aqui em que vamos bater um papo, vamos cantar um hino, né? Vamos ter um momento de oração e depois vamos nos encontrar ali fora para comer um cachorro quente, seja lá o que for, ok? Então, próximo sábado agora, encontro dos homens. Quem é homem aí, diga amém. Amém, graças a Deus. Mas diga amém com intensidade. Quem é homem aí, diga amém. Melhorou um pouquinho, né? Graças a Deus. Nós já estamos assim, praticamente na metade do mês de fevereiro, de março, né? Fevereiro já foi, de março, e já estamos nos preocupando com o próximo final de mês e começo de abril com as nossas cestas, né? A gente não precisa esperar chegar ao final, né, ou o começo do novo mês, né? Às vezes você tem uma disponibilidade, às vezes você quer abençoar, às vezes você tem algo em casa que quer fazer uma doação de um alimento. Não precisa esperar chegar ao final do mês, nem o próximo mês, tá? Então, se você já desde já quer poder abençoar, fique à vontade, sinta-se à vontade para já começarmos a montar as cestas, tá? Aqueles kits que estão ali fora de sabonetes, de água de cheiro, de lençol, eles serão revertidos para o Ministério de Ação Social. Então, depois no final também, se você quiser dar uma olhadinha, sentir o cheiro, um aroma de uma essência que te agrade, depois você pode ali, não precisa pagar hoje, né? Você pode pegar e depois você fazer o acerto, ok? Amém? Porque nos preocupamos, estamos preocupados aí já para o próximo mês. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado e esperamos que verdadeiramente no próximo mês não tenhamos nenhum problema e continuaremos assim abençoando famílias. À medida que as cestas vão chegando, a gente vai montando, né? Então, o nosso desejo é montarmos 20 cestas, mas sempre passa um pouquinho, né? Então a gente deixa claro, a diaconisa Edna tem deixado claro, às vezes um item da cesta você não utiliza, então você não precisa, né, arrecadar, você não precisa pedir aquele item. É importante que a gente tenha essa troca, essa transparência. Você que faz uso da cesta, a gente não usa fubá, a gente não usa açúcar comum, né? Então dá esse retorno, que é para a gente não precisar ter desperdício e estar equilibrando as nossas cestas, os alimentos, os frangos que têm chegado, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por você que tem sido um patrocinador, um abençoador desse ministério, amém? Amém? Graças a Deus. Seu João, depois no final, quero falar com o senhor rapidinho, tá bom? Amém? Graças a Deus, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, pelas nossas crianças. Eu não estou vendo criança aqui hoje. Será que não tem criança hoje aqui? Cadê as crianças? Vem aqui, crianças. Quem é criança aí? De 0 a 100 anos. Amém. Vem aqui, quero orar por vocês, representando, simbolizando todas as nossas crianças. Amém. Graças a Deus. Eu também creio que as nossas crianças estão sentindo falta da escolinha, da tia, das aulas, e aí é importante você, como pai, fazer essa função no seu lar, ajudar, auxiliar, né, na educação espiritual do seu filho, do crescimento do seu filho, né? Não espere o retorno das aulas da escolinha, não. Faça em casa as suas tarefas, faça em casa as atividades com as crianças, busque ler a palavra de Deus com elas, para que elas se tornem mais próximas da palavra de Deus. Como é importante que isso aconteça, amém? Não deixe o tempo passar. Nós já estamos mais de um ano, né? Tentamos até voltar, mas aí quando nós tentamos voltar, retornou de uma forma um pouco mais intensa.
Não sabemos ao certo quanto nós vamos voltar, mas não permita que elas cresçam sem ter o contato semanal com a palavra de Deus. Amém? Quero pedir que você fique de pé mais uma vez, estenda tuas mãos para cá. Vamos orar pelos nossos pequenos. Olha como é que eles já estão crescidos, né? Impressionante, como é que pode, 1 ano, como é que eles já cresceram. Meu Deus do céu, o desejo que eu tenho de abraçá-los e beijá-los, mas não posso. Então, crianças, sintam-se abraçadas, sintam-se beijadas, sintam-se queridas pela sua liderança e pela sua igreja. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio, por tua bondade, pela tua misericórdia, por nos permitir estar nesse ambiente junto com essas crianças. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir, a entender de forma em que a nossa mente se abra para compreender as coisas espirituais. Sabemos que nada acontece, Senhor, por acaso. Sabemos que tudo está diante de uma cena espiritual em que o inimigo tenta roubar e que o Senhor nos abençoa e nos protege. E lhe pedimos, ó Deus, que o Senhor venha guardar, proteger as nossas crianças, para que elas não sejam roubadas, para que elas não sejam tiradas do teu santuário, da tua presença, que elas possam ter saudades desse ambiente de louvor e de adoração, de aproximação contigo, Pai, e que nós adultos não venhamos a embaraçar os seus caminhos, muito pelo contrário, que possamos ser um colaborador do reino, para fazer com que essas crianças cresçam na tua presença, ouvindo falar que o Senhor é bom, que o Senhor cura, que o Senhor é poderoso, que o Senhor transforma, que o Senhor faz verdadeiramente o renovo na vida de cada um, Pai. Muito obrigado. E nós declaramos: deixem as nossas crianças em paz. Deixem as nossas crianças em paz. Deixem as nossas crianças em paz. Oramos também, Senhor, por esses inúmeros pedidos que aqui estão. Nós não sabemos quais são, quantos são. Alguns desses foram queimados hoje, mas foram entregues diante do teu altar. Quantas famílias estão precisando nessa hora de um auxílio, de uma ajuda? Quantos precisam, Senhor, de uma palavra de paz, de calma? Queremos colocar em tuas mãos essas vidas. Em especial, queremos colocar a vida da senhora Lucy em tuas mãos. Que o Senhor cuide, que o Senhor guarde, que o Senhor faça a tua vontade prevalecer sobre a vida e sobre a família dessa jovem senhora, Pai. Pedimos também por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldade, mas não queremos deixar de te agradecer por aqueles que foram curados dessa Covid, por aqueles que passaram por momentos difíceis e que hoje estão glorificando o teu nome, porque foram curados, porque foram livres dessa enfermidade, Pai. Senhor, envia os teus anjos aos hospitais, envia os teus anjos, Senhor, aos lares que estão chorosos nessa hora, que se sintam abraçados pelo poder do teu Espírito, e que haja, Senhor, uma paz que excede o entendimento do homem, seja derramado sobre a sua vida, Pai. Oramos também pela vida financeira da tua igreja. Obrigado, Senhor, por cada quilo de alimento que chega até esse altar. Obrigado por cada cesta básica que é entregue. Obrigado por cada família, Senhor, que está sendo abençoada. Obrigado pelos mantenedores, por aqueles que são patrocinadores desse ministério. Obrigado, que o Senhor derrame prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja, e que todo recurso que for colocado diante do teu altar tenha a tua direção. Direcione cada centavo que for colocado diante do teu altar. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, pedimos a direção, porque nós não sabemos a direção exata, mas o Senhor sabe, e confiamos em ti, e colocamos a nossa vida financeira diante do teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém. E os aplausos das crianças? Amém. Você pode sentar, pode colocar a sua oferta, a sua salva, seu dízimo nas salvas.
Amém. Antes de nós começarmos a palavra, fica sempre, baixa um pouquinho por favor, fica sempre a nossa recomendação de você compartilhar, né, a palavra, você compartilhar momentos como esse, pessoas que precisam estar ouvindo uma palavra de renovo, pessoas que estejam precisando nessa hora, estão sem força, estão sem ânimo, né, e às vezes recebem um convite seu, né, de que você convidou para ouvir uma mensagem, né, ou uma oração. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Então compartilhe. Se você tem um pedido de oração, você que está online ou você que está presente também, manda esse pedido de oração. No final do culto nós sempre lemos aqui os nomes, pedindo que o Senhor faça prevalecer a vontade dEle, amém? Não a nossa vontade, mas a vontade dEle, porque entendemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? Feche os teus olhos nessa hora. Pai, muito obrigado, obrigado por chegar até aqui nesse momento tão especial, que é a leitura da Tua Palavra. Obrigado por esse alimento que nos vai ser oferecido nessa hora. A Tua Palavra é o alimento, então aumenta a nossa fome nessa hora, fome da Tua Palavra, que nenhum outro entretenimento, que nenhum outro programa possa atrapalhar nessa hora a ministração da Tua Palavra. Que todo o nosso pensamento, todo o nosso coração esteja voltado para ouvir a Tua Palavra, para que ela verdadeiramente cumpra o propósito dela, de não voltar vazia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser um instrumento em Tuas mãos nessa hora. Eu creio, ó Deus, que essa palavra primeiro veio a mim, para o meu coração, para me orientar, para me exortar, para que a salvação permaneça sobre a minha vida, Pai. Assim também que haja na vida de cada um, que os corações possam estar preparados para receber a semente da Tua Palavra e crescer, produzindo bons frutos para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um glória a Deus aí? Você em casa aí pode dar um glória a Deus? Você em casa? Ó, escuta o glória a Deus de casa. Escutaram? Amém, glória a Deus. Eu escutei o glória a Deus em casa. Impaciente, esse é o tema da mensagem que eu quero poder compartilhar com você, né? Vou repetir: impaciente, E eu começo falando a definição da palavra impaciente, né? Para que a gente às vezes tem palavras que a gente não sabe a tradução da palavra, e muitas das vezes nós não nos adequamos porque não entendemos. Então, impaciente, claro que tem outras traduções que podem trazer outras interpretações, mas o que eu acho que vai entrar dentro do nosso contexto, a definição de impaciente é que está agitado, nervoso, quem não sabe ou não gosta de esperar, é apressado, é aflito. Vou repetir, a tradução da palavra que faz parte do nosso tema, né? O nosso tema é uma pergunta que eu faço. Impaciente, eu queria que você fizesse essa pergunta para você também. Eu sou impaciente, mas o que é impaciente? Impaciente é aquele que é agitado, é aquele que é nervoso, aquele que não sabe ou não gosta de esperar, é um apressado, é aflito. E aí eu pergunto: quem entre nós se encontra ou já se achou impaciente? É uma pergunta. Será que nós somos impacientes? Somos agitados? Somos nervosos, né? Não sabemos ou não gostamos de esperar. Aí entra o tempo, o fator tempo. Como o fator tempo faz parte da nossa vida, né? Somos apressados demais, aflitos, né? Essa palavra impaciente, né, ela faz parte de um contexto que eu quero poder compartilhar com você. Mas antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero dizer para você que Deus nos escolheu para sermos um instrumento de libertação. Amém?
Deus nos escolheu para sermos um instrumento de libertação nesse mundo, não necessariamente de uma forma macro, podendo ser de uma forma micro, né? Quando eu falo de uma forma macro, porque às vezes nós achamos queremos alcançar muita coisa ao mesmo tempo, né? E que não necessariamente precisa ser, né? Deus nos chamou para sermos um instrumento de salvação, para ampliação da sua graça. E muitas das vezes nós achamos, né, de uma forma subdimensionada, de que isso só serve para situações grandiosas. Não, isso serve para situações pequenas. A salvação pela qual Ele nos propõe, a salvação pela qual o Senhor nos chama para sermos um instrumento, né, muitas das vezes está próximo a nós, muitas vezes está do nosso lado. E nós pensamos em tantas coisas grandes e maiores e esquecemos daquilo que talvez o Senhor almeja mais de nós, que são as coisas mais próximas. Então Deus nos chamou para sermos um instrumento de libertação. Amém? Antes da gente entrar nesse tema de impaciência, eu quero dizer para você isso: Deus te chamou para ser um instrumento de libertação. Assim como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, você não precisa ir lá no capítulo 1, no verso 15, que ele diz assim: Ele nos chamou antes de nascer pela sua graça, mas também para apregar graças aos outros. O apóstolo Paulo diz que ele chamou o Senhor o chamou mesmo antes dele nascer. Amém, irmãos? Assim também eu digo para cada um de nós: Deus nos chamou mesmo antes de nascer, né? Deus nos chamou, como diz a palavra lá no livro de Isaías, também no ventre da nossa mãe, para pregar a palavra de salvação, para pregar a palavra de vida eterna. Em 1 Coríntios, eu queria ir lá em 1 Coríntios com você, antes de entrar naquilo que é a palavra, em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Só para dar um embasamento à palavra que eu quero poder compartilhar com você. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, no verso de número 27 e 29. Ao 29, 27 ao 29, que diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Eu acredito que todo mundo conhece esses versos, né? Mas eu quero poder compartilhar e ressaltar aqui, mediante aquilo que nós vamos compartilhar. Então Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos abençoou, mesmo antes de nós nascermos. E também em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, além de nos chamar, mesmo antes, além de nos abençoar, mesmo antes de nós nascermos, Ele também faz daquele que nada é, ser engrandecido pelo nome do Senhor. E aquele que acha que é, ser diminuído, vamos dizer assim, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então, antes de nós entrarmos nessa palavra, em que diz da nossa impaciência, eu quero dizer isso para você: você é um escolhido de Deus. Amém? O Senhor te abençoou no ventre da sua mãe. O Senhor nos chamou, independente da nossa condição, porque muitas das vezes nós nos apegamos nas nossas condições desfavoráveis para justificar a nossa falta de entendimento, a nossa falta de compromisso e de entrega, achando que nós não somos nada e que não somos ninguém. E aí eu digo para você: nós realmente não somos nada. Verdade? É Deus que nos faz ser.
Olha o que ele diz aqui. Ele é aquele que escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas humildes do mundo, aquelas que nada são, aquelas que são frágeis. Deus escolheu esses para que o seu nome seja exaltado na sua vida. Então guarda isso, que eu quero poder usar esses dois entendimentos dentro da palavra. Deus nos abençoou, Deus nos escolheu, Deus nos separou no ventre da nossa mãe. E Deus também fez das coisas pequenas grandes, das coisas loucas, para envergonhar aquilo que é grande desse mundo, para que o nome do Senhor seja exaltado, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? E a palavra antônimo de impaciente é o quê? Paciente, obviamente, né? E essa palavra paciente, ela é um dos frutos do Espírito, né? Se nós formos lá, não precisa ir, não há necessidade, mas se você quiser anotar depois você ir, em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 ao 26, ele vai falar do fruto do Espírito. Em algumas traduções coloca longanimidade, em outras colocam paciência. Então um dos frutos do Espírito é ser paciente. Então nós precisamos, se não temos, precisamos almejar ter esse fruto do Espírito, que é da paciência. E também em 1 Coríntios, no capítulo 13, do 4 ao 7, que ele fala do amor, né? Ele começa dizendo o quê? O amor, ele é paciente, né? O amor, ele é paciente. Então, tudo que for impaciente, né? Tudo que for contrário, nós podemos também associar ao contrário do amor. Então, o amor é paciente. Então, se nós temos algumas daquelas qualidades que nós limos da definição de impaciente, nós precisamos nos questionar. Sabe por quê, irmãos? Porque a impaciência pode nos levar à perdição. A impaciência, ela pode nos levar a um afastamento de Deus. Olha, o que eu estou falando é sério. E nós vamos ver alguém que por causa da sua impaciência, ela rompeu uma aliança com Deus. Alguém que tinha sido chamado para ser libertador. Olha como eu comecei o culto falando, que nós fomos chamados por Deus para sermos libertadores de pessoas que estão oprimidas, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que são angustiadas. E aí eu te levei a entender comigo que Ele nos abençoou no ventre da nossa mãe. Aí eu te levei dentro da palavra para que você entenda também, se você e eu tentarmos nos esconder nas nossas fragilidades, tentarmos nos esconder nas nossas fraquezas, eu levei você lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, dizendo que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, para que o nome dele se engrandeça. Então, nós não podemos nos esconder nisso. Não podemos. Porque um dos frutos do Espírito é a paciência. E que o amor, ele é paciente. E que a impaciência pode nos levar à perdição. E talvez muitos de nós, vivendo uma vida agitada pela qual nós vivemos numa vida de intensidade, de insegurança, de incerteza, nós podemos estar vivendo esses momentos de impaciência, e que precisamos pedir a Deus que esse fruto do Espírito faça parte da nossa vida, mesmo passando por circunstâncias adversas, o que não é uma tarefa fácil. Mas não é fácil, nada é fácil. Você já reparou que nada é fácil? Nós não vamos ter moleza. Nós vamos ter que conquistar dia após dia. Nós vamos ter que alcançar dia após dia. É um passo de cada vez. Se nós tentarmos ultrapassar, podemos embaraçar nas nossas pernas. E podemos cair. E a gente, quando cai, é difícil levantar.
Quando a gente rompe a nossa aliança com Deus por causa de um pecado, de uma desobediência, sabemos o quanto é difícil retornar ao primeiro amor. Quanto é difícil retornar à nossa... Não porque Deus não quer, não é isso. Deus quer que o filho volte para casa, o filho pródigo volte para casa. Somos nós, é que quando caímos, tropeçamos, é que nós temos dificuldade de levantar. E eu quero poder compartilhar dessa passagem com você, que está no livro de Juízes, no capítulo 13 do livro de Juízes. A nossa impaciência pode nos afastar de Deus, como afastou esse grande homem de Deus. Juízes capítulo 13. Esse capítulo que vem logo depois de Josué, eram homens e mulher que era levantada por Deus para julgar o povo, antes dos reis, né? Esse período de Juízes foi um período antes dos reis. Então esse período aqui, o Senhor levantava, o povo se tornava desobediente à palavra, o povo se afastava de Deus, permitia que o pecado, a idolatria, a maldade entrasse no seu coração, a inveja. Eles se afastavam de Deus e Deus permitia. Tudo é permissão de Deus, irmãos. Estamos passando por aflição, então esse Deus é mau? Não, esse Deus não é mau. O pecado é que é mau, a maldade é que é má. Deus não é mau, Deus não quer o nosso mal, muito pelo contrário. Deus quer que nos reconciliemos com Ele, Deus quer que sejamos dependentes dEle, Deus quer que a nossa vida seja colocada diante dEle, para que Ele dirija a nossa vida. Ele não é mau. Muitas vezes as coisas acontecem porque nós estamos indo por um caminho mau. Deus permitia que o seu povo se tornasse escravo, seja dos filisteus, dos amorreus, dos jebuseus, por herereus, seja de quem for. Deus permitia, por quê? Para que eles pudessem cair em si e entender que só Deus pode trazer salvação e cura e libertação para eles. E nesse período dos juízes aqui, eles estavam 40 anos como escravo do povo filisteu. E aí Deus vai a uma família e diz que vai levantar daquela família um juiz para ser libertador daquele povo. Quem era esse juiz? Sansão. Conhecemos muito bem a história de Sansão, né? Principalmente quando vai Dalila, corta o cabelo. Chegou a ser brincadeira, né? Chegaram-se a fazer brincadeira, músicas brincando de Dalila, né? Mas é uma situação vergonhosa. A situação de Sansão, mediante aos fatos que vamos mencionar, não vamos ler porque vai do capítulo 13 ao capítulo 16, são 3 capítulos intensos. Vamos absorver aquilo que para nós é importante, tá? Sansão antes dele nascer, ele foi abençoado. Você vai entender agora por que eu estou dizendo que nós fomos abençoados também antes de nascermos. Porque na palavra de Deus, em Juízes, no capítulo 13, um anjo visita a mãe e diz que ela conceberia e daria à luz a alguém que seria responsável por ter o Espírito de Deus na sua vida e libertaria o povo das garras dos filisteus, tá? Então, assim como nós somos abençoados, mesmo antes de nós nascermos, porque nós temos um Deus bondoso, porque nós temos um Deus misericordioso. O apóstolo Paulo diz que ele foi abençoado antes de nascer e foi alcançado pela graça de Deus antes de nascer. Nós também o somos, antes de nós nascermos, porque quem foi que nos criou? Quem nos criou? Quem criou o homem? Quem é criação de Deus? Não somos nós? Nós não somos criaturas de Deus. Podemos não ser filho de Deus, podemos ter nos distanciados de Deus, mas nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. Então aquele que nos criou, Ele quando nos cria, Ele nos abençoa.
Ele nos abençoa. Assim como no capítulo 13, se nós continuarmos a ler, vamos ver que ele foi abençoado mesmo antes de nascer. E que existia um povo que estava cativo 40 anos. Irmãos, quantas pessoas estão cativas, próximas a nós? Então a nossa história, ela vai se confundir com a história de Sansão. Eu quero trazer isso para essa noite na nossa vida. Eu quero que você, a sua história, se confunda, se junta com a história de Sansão. Sansão, ele foi chamado a princípio para libertar o seu povo dos filisteus, que estava cativo 40 anos. Nós somos chamados pela graça de Deus para sermos um instrumento de Deus para libertar os cativos das forças opressoras desse mundo. Amém? Nós somos chamados para isso. O nosso chamado é para ser auxiliar de Deus, para libertar aquele que está cativo. Assim como Sansão, quando o Senhor, através do anjo, aparece à sua mãe e disse para sua mãe que ela conceberia e daria à luz a um menino, que esse menino seria um instrumento de Deus para ser libertador do povo de Israel que estava cativo. Estamos entendendo a história? Estamos entendendo? Quer que eu repita ou está tudo bem? Está todo mundo entendendo? Estou com sono? Não? Posso continuar? Se eu puder continuar, diga amém. Amém. Estão comigo? Estão dormindo? Está com frio? Estão com frio? Quer que eu desligue o ar? Não? Amém. Então nós somos chamados para sermos um instrumento para um povo que estava cativo. Irmãos, o nosso papel é ser ajudador de Deus, já que fomos agraciados por Ele, já que o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Nós fomos chamados também para sermos divulgadores da graça. Divulgadores da graça, um favor imerecido. Amém? Pede para o menino que está aí fora, pede para entrar, por favor. Fecha o portão e entra, por favor. Vamos todo mundo assistir a palavra. Nós somos chamados para isso, para sermos ajudadores, para sermos auxiliadores de Deus, para divulgarmos aquilo que recebemos de graça, aquilo que nos trouxe libertação, aquilo que nos trouxe cura, aquilo que nos trouxe santidade. Amém? E aí, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 ao 29, que Deus escolheu as coisas loucas, humildes, pobres, desprezadas. Deus escolheu a mãe de Sansão, que era estéril, para fazer com que aqueles que eram conhecedores entendessem que era Deus que guardava a sua vida. Você entende também aqui aonde Deus quer chegar? O que Deus quer nos mostrar nessa noite? Deus faz das coisas loucas. Nós somos as coisas loucas desse mundo. Nós somos as coisas desprezadas desse mundo. Nós somos as coisas que nada somos, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Assim também o Senhor fez nessa família. Aquela mulher era estéril, aquela mulher era motivo de vergonha. As mulheres que não podiam conceder e dar à luz a um filho, elas eram envergonhadas. Ela era desprezada pelo seu povo. Ela não podia dar continuidade à sua geração. Então aquela mulher, provavelmente, ela também era afrontada pelo seu povo. E aí entra em 1 Coríntios, que nós acabamos de ler. Deus faz das coisas loucas, Deus escolhe as coisas humildes, para que o seu nome seja engrandecido. A nossa história, ela está se emparelhando com a história de Sansão. Acompanha comigo, tá? Acompanha comigo, mesmo sem termos lido ainda. Nesse capítulo 13, ele fala do nascimento. Só o verso primeiro. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era o quê? O que era mal, né? Toda a condição de cativeiro que o povo de Israel tinha é porque a maldade tomava conta do seu coração e o pecado aflorava no meio do povo. O pecado aflorava, e Deus,
com a sua infinita misericórdia, permitia que o seu povo fosse levado cativo para que eles pudessem depender de Deus para serem livres. A história parece que se repete, né? Nós muitas das vezes, quando estamos em aflição, em angústia, nós recorremos a quem? A quem? A Deus, para ser o nosso ajudador, o nosso amigo. Quantos cativos temos ao nosso redor? Quantos cativos tem que dependem de uma palavra? Quantas pessoas estavam ali aprisionadas pelo povo filisteu e que Deus tinha levantado esse homem antes mesmo de nascer? O Senhor o consagrou. Versículo 3: apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, que era a mãe dele, futura mãe, e lhe disse: eis que é estéril. Olha aí, escolheu as coisas loucas do mundo. Ela era estéril, ela era envergonhada, ela era afrontada, ela era diminuída, ela não tinha uma geração futura para vir. Isso era motivo de vergonha. Mas Deus escolheu aquele que estava envergonhado. Deus escolheu aquele que nada era. Deus escolheu aquela que nada tinha, aquela família que era pobre, aquela família que não tinha condição. Deus chamou para que ela pudesse ser dependente de Deus. Amém? Apareceu esse anjo, e eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha, Deus nos concedeu poder e autoridade para libertar os cativos, assim como para Sansão. Mas Deus tinha dado algumas condições aqui. Deus falou, e os seus pais, que eram humildes, que eram simples, que talvez eram envergonhados, a grande multidão os envergonhava. Aqueles pais perguntaram ao anjo o que eles tinham que fazer, como eles deveriam educar os seus filhos, qual o modo de viver do menino. Ele disse assim, versículo 13: respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu te disse. Ele já tinha dito para a mulher. O que ele tinha dito? De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Essa era a condição que ela tinha dado, que o anjo tinha dado. E se nós voltarmos um pouquinho no verso de número 5, ele diz: olha, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu. Então tinham 3 condições básicas aqui de como o menino deveria agir, como seus pais deveriam agir para com esse menino, que foi chamado no ventre da sua mãe, que foi abençoado no ventre da sua mãe. Com qual propósito? Libertar um povo que estava cativo, libertar um povo que tinha se apostatado da sua fé, que tinha abandonado a sua fé. A intenção e o propósito de Deus, quando chamou Sansão, era com esse propósito. E quando ele nasceu, o Espírito Santo tomou posse, conta da sua vida. E os seus pais foram diante do anjo e perguntaram: de que maneira nós devemos proceder no crescimento e na educação do nosso filho? Ele diz: olha, não passarás navalha sobre a sua cabeça, não se demorará no vinho. Olha o que foi condicionado. E nem coma, e nem participe de comida nenhuma imunda. Nós temos assim um forte apreço,
né, por Sansão, pela sua força, né, pela força que ele tinha, da forma como ele foi usado, da forma como ele rompeu as barreiras, a força física que ele tinha, a quantidade de homens que ele matou dos filisteus, a força que ele tinha quando ele arrancou os portais da cidade, levou as ombreiras e levou sobre as suas costas. Era um homem muito forte, mas ele era forte porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Não havia força nenhuma nele que não procedesse de Deus. A força que vinha sobre ele era porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Irmãos, não há força nenhuma em nós. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Não há força nenhuma. A nossa força vem de Deus. O poder e a autoridade que está sobre nossas vidas vem de Deus. E a partir do momento em que o rompimento dessa aliança com Deus existe, esse poder e essa força também é esvaziada. Não beba por demais. Não permita que navalha passe pela cabeça desse menino. Não coma coisas imundas. Irmãos, foi tudo isso que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Ele julgou o povo de Israel durante 20 anos. Os filisteus realmente tinham receio dele, tinham medo da força que habitava sobre a vida daquele homem, que vinha pelo intermédio do Espírito Santo. Como nós somos um instrumento de Deus para levarmos a palavra de libertação e a palavra da graça. Mas esse poder não vem de nós, ele vem de Deus. E a nossa condição de ter autoridade e poder é manter a aliança com Deus. E a aliança de Sansão com Deus estava condicionada a esses 3 itens que nós acabamos de ler. Mas é interessante que a inconstância, a instabilidade e a impaciência dele fez com que a aliança que ele tinha com Deus fosse rompida. A impaciência. Olha, a impaciência que nós definimos aqui, a impaciência, e eu me identifiquei com a impaciência. Eu me identifiquei. Quantas vezes eu sou impaciente? Quantas vezes eu vi e eu não esperava? Sou apressado, sou aflito, fico agitado, fico nervoso por situações diversas, inúmeras situações que fazem parte do nosso dia. Eu quero dizer para você que quando essas impaciências tomam conta da nossa vida, isso faz com que aborreça o coração de Deus, porque o amor é paciente, porque o fruto do Espírito é paciente. Então nós precisamos lutar para termos esse fruto do Espírito na nossa vida. Se nós estamos sendo impacientes, irmãos, precisamos repensar, porque essa impaciência pode estar afastando o Espírito de Deus da nossa vida. Da nossa vida. Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. Na palavra de Deus nós entendemos e vimos que em determinado momento ele fala assim: era a vontade de Deus que isso acontecesse. Mas sabe o que ele fez? Quando ele se apaixonou por essa filisteia, ele convidou alguns amigos para fazer uma festinha, e se demorou no vinho. Em determinado momento, abreviando a história, são 3 capítulos, depois você leia com calma esses 3 capítulos, 13, 14, 15, 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16, nós já pregamos aqui algumas vezes sobre Sansão, já pregamos, mas eu queria falar especificamente dessa impaciência.
Da primeira vez em que ele se enrabichou por uma filisteia, ele se apaixonou por uma filisteia, ele ficou encantado com uma filisteia, seus pais pensam, mas não tem nenhuma menina aqui que você possa se agradar, né? Não tem nenhuma, mas ele se amou, gostou. E quando ele foi lá fazer uma aliança, ele convidou alguns dos seus amigos para fazer uma festa. Ele foi fazer uma festinha, e no meio dessa festinha rolou bebida. Rolou bebida no meio dessa festinha, provavelmente ele se embriagou. E a palavra de Deus diz que um dos propósitos e fatores de que ele não podia era se demorar no vinho. Houve uma oportunidade, na mesma oportunidade que ele saiu e foi sozinho, um leão veio até ele. E diz a palavra de novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele pelo mesmo caminho para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia uma enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes também do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Por quê? Porque o pai e a mãe sabiam que eles não podiam comer daquele mel. Porque o anjo tinha dito para o pai e para a mãe, e provavelmente eles falaram para Sansão: olha, de coisas imundas, carnes imundas, não pode comer. Interessante, a impulsividade que nos leva ao pecado, a impulsão que nos leva. Ele saiu do seu caminho, talvez ele tenha pensado da seguinte forma: olha, nossa, como é que eu fui poderoso e rasguei um leão? Eu vou lá ver como é que esse leão está. E quando chegou lá, ele encontrou que tinha o quê? Sobre o cadáver daquele leão, tinha mel. Mas a palavra de Deus dizia que não era para ele não comer das coisas contaminadas. Não era. E ele fez. E aí nós nos questionamos e dizemos assim: pastor, como é que pode, né? Um homem tão abençoado, um homem que tinha força do Espírito Santo na vida dele, se permitiu por causa de uma fraqueza. Irmãos, nós não somos diferentes não. Nós não somos diferentes não. Por muito pouco nós achamos que somos detentores da força. Por muito pouco. Provavelmente ele se encheu, achou que ele que tinha com a sua força matado aquele leão, né? Que força extraordinária. Isso é cena de Hollywood, né? É cena de Hollywood. Eu não consigo ver hoje isso acontecer naturalmente, né? Não consigo ver um homem matar um leão só pelo poder de Deus na sua vida. E ele voltou lá. É interessante que nós achamos que podemos esconder o pecado de Deus. Você notou na leitura que ele não fez saber os seus pais de onde eram aquele mel. Achamos que podemos esconder muitas das vezes o pecado de Deus. Lembrando que nós somos chamados para libertar o povo que está cativo. Lembrando que Sansão foi chamado para libertar um povo que estava 40 anos cativo dos filisteus. Lembrando que ele reinou julgando o povo por 20 anos. Lembrando que ele fez inúmeras situações de libertação do povo, matando inúmeros dos filisteus. Mas parece que o tempo vai passando e nós vamos nos acomodando e vamos achando que nós somos os detentores do poder e da força que vem de Deus. 3 dos itens que nós falamos aqui era a condição de que ele não podia fazer. Por que será que tudo que nós não podemos fazer é o que nós queremos fazer? Não pode comer desse fruto. Foi lá e comeu. Não pode dar um clique aí. Foi lá e clicou, né?
como existem propagandas na internet que te incentivam a entrar em sites principalmente pornográficos, né? Quantas vezes, olha, você ainda não viu isso não? Dá um clique aqui, coloca como é que é? Um up, né? Coloca um up aí. Você ainda não viu? Irmãos, isso é cilada do diabo. É cilada. Achamos que muitas das vezes vamos conseguir esconder isso de Deus, como Sansão achou que poderia. Ele escondeu do pai e da mãe, mas ele não conseguiu esconder de Deus. Tá bom, pastor, mas ainda tem uma força, né? São 3 poderes. Não beber, ele bebeu. Não comer carne imunda, ele comeu. Não cortar a cabeça, opa, ainda tem uma força aí, né? Ele perdeu 3, mas ele tem uma força poderosa ainda aí. Ele ainda é potente ainda. Ele ainda é poderoso. E aí foi que ele teve rompida a sua comunhão com Deus. Talvez a fraqueza de Sansão fosse a mulher, né? A gente pode até ver, ele se apaixonou por uma filisteia, depois ele teve um relacionamento com uma prostituta, depois ele teve um relacionamento com Dalila. Aí entra Dalila, no capítulo 16, eu quero ler esse capítulo 16, algumas coisas desse capítulo 16, só para a gente entender por que a impaciência tomou a vida de Sansão. No capítulo 16, no verso 16, Sansão, no versículo 4, tem um subtítulo aí que diz: Sansão é traído por Dalila, não tem? Tem no versículo 4. Aí aqui, nós temos que os filisteus, só para a gente resumir a história, não precisar ficar lendo tudo. Os filisteus chegaram para Dalila e disseram que ela seria recompensada se ela descobrisse qual era a fórmula secreta de Sansão. Tinha que ter uma fórmula secreta. Tinha que ter alguma coisa escondida. Tinha que ter um amuleto ali, né? Um amuleto guardado dentro da carteira, alguma coisa ali que fazia, porque eles não sabiam de onde procedia aquela força. E eles chegaram, chamaram Dalila e falaram assim: nós vamos te dar determinada quantidade em dinheiro se você conseguir descobrir por onde vem a força desse homem. E ela foi. Fez a primeira tentativa, nada. Fez a segunda tentativa, olha irmãos, fez a primeira, estava enganando. Fez a segunda, estava enganando. Fez a terceira, estava enganando. Olha o que acontece aqui na quarta, versículo 16, versículo 15, deixa eu começar do versículo 15, olha, parece quem? Quem está aparecendo aqui com tantas tentativas para tentar tirar a nossa força? Parece quem? Te assemelha a alguém? Alguém que quer tentar tirar a nossa força? Alguém que quer romper a nossa aliança com Deus? Alguém que quer nos ver derrubado? Alguém que quer ver os nossos olhos cegados? Alguém que quer nos ver passando vergonha com os nossos inimigos? Alguém que quer fazer chacota, como Sansão foi feito de chacota pelos filisteus? Se não tivesse cedido, teriam novas tentativas, porque se haverão novas tentativas para nos tirar da presença de Deus, sempre vai existir tentativas para romper a aliança que nós temos com Deus, porque Ele nos abençoou no ventre da nossa mãe, porque Ele quer nos usar mesmo na nossa fraqueza, mesmo na nossa pobreza, mesmo na nossa condição. Ele quer nos usar, porque Ele quer usar as coisas loucas desse mundo, como usou a mãe que era estéril, como usou aquele homem que nada tinha e que passou a ser alguém tão importante que julgava as causas de Israel. Mas olha aqui, então, pela quarta vez ela disse: como dizes que me amas? Olha como um homem é bobo, né? Olha como um homem é bobo. Olha como ele caiu aqui. Como diz que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declarastes
em que consiste a tua grande força. Olha o que ela falou, olha o que ela disse para ele: tu não me ama, eu faço tudo por você, eu te dou tudo o que você quer, eu faço a melhor comida, eu faço um carinho, eu faço isso, eu faço aquilo. E na hora que eu te pergunto qual é o teu segredo, você por 3 vezes me mentiu. E ela continuou, ela não parou por aí, ela poderia até parar por aí, mas ela foi o quê? Contundente, como o diabo é. Como o diabo é quando ele insiste em fazer com que eu e você venhamos a entregar a nossa confiança e a nossa aliança com Deus. É assim que é o diabo. Ele não vai desistir, ele vai continuar, ele vai persistir, ele vai continuar tentando de todas as formas. Versículo 16: importunando ela, você imagina isso, irmãos? Todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o. Olha o que aconteceu: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Apoderou-se da alma dele. O quê? Impaciência de matar. Uma impaciência. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: acabou confessando, né? Mas por que ele confessou? É claro que em Salmos a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Provavelmente ele já chegou nessa posição aqui, desagradando o coração de Deus, quando ele se permitiu se embriagar e quando ele se alimentou daquilo que era imundo. Um abismo chama outro abismo. E aqui aquela mulher, e o diabo sabe como fazer, o diabo sabe como agir, o diabo sabe levar um homem a uma impaciência, a ponto de nós entregarmos a nossa credibilidade com Deus de uma forma tão infantil. Impaciente ele ficou. Todos os dias a palavra, né? Poxa, mas você não vai me dizer? Como o diabo é insistente, irmão. Não ache que ele desistiu. Não acredite nisso. Não acredite que você já o venceu. Não baixe as suas armas espirituais. Uma vitória hoje não significa uma vitória amanhã. Uma vitória hoje nos fortalece para uma vitória amanhã. Uma vitória amanhã nos fortalece para uma vitória depois da manhã. Não acredite de que o diabo vai te dar trégua, porque ele não vai dar trégua. Como aquela mulher não deu trégua para Sansão. Você imagine todos os dias ela falando: mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo, e você não me conta, mas eu te amo tanto e você não me conta, mas eu faço tudo por você e você não me conta. Irmãos, isso não dá uma irritação? Não dá uma irritação? Alguém no teu ouvido o tempo todo? Você vai dizer, vai me dizer? Vai me dizer não? Vai me dizer? Me diz aí, você vai me dizer não? Vai me dizer não? Mas ele colocou aqui que ele ficou impaciente a ponto de quê? Antes ele tivesse matado. Antes ele tivesse matado aquela mulher. Porque só assim ele não teria rompido a sua aliança com Deus. Porque no momento em que ele entregou de mão beijada aquilo que era confidencial, aquilo que ele não poderia entregar, assim como ele fez prontamente, o Espírito de Deus saiu da vida dele. Antes ele tivesse dado um murro na cara daquela mulher, ia pagar pelo crime de Maria da Penha naquela época, né? Ia ser preso. Foi preso por quê? Olha, tinha uma mulher que não aguentava, ela ficava me perguntando o tempo todo. Para eu não perder minha aliança com Deus, eu dei um murro nela.
Misericórdia. Mas assim é o diabo. Insiste, 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 insiste. Faz só hoje. Vê hoje. Fala hoje. Olha só hoje. Comenta hoje. Diga hoje. Ceda só hoje. Dá uma clicada só hoje. Assim é o diabo. Hoje você vence, mas se amanhã você não estiver forte, você vai ceder às insistências de Dalila. Veja, essa história de Sansão não se mistura com a nossa história. E aquilo que tinha autoridade na vida dele se esvaziou. Ele foi preso, teve seus olhos furados, foi para o cárcere, virou bobo da corte. Aquele que foi levantado para ser um grande homem de Deus, aquele que foi levantado para ser um instrumento de libertação do povo de Deus, agora estava nas mãos dos filisteus, porque ele não conseguiu ter paciência. Ele não conseguiu ter paciência. Irmãos, talvez você não esteja associando as coisas pelas quais nós temos deixado de conquistar na nossa vida. Muitas coisas, talvez nós ainda não conquistamos, porque não temos tido paciência. O amor é paciente. Um fruto do Espírito é paciente. E nós estamos vivendo uma vida de impaciência. Nós estamos vivendo uma vida de agitação. Nós não estamos parando, pedindo para que Deus, Senhor, acalma o meu coração. Eu não posso agir dessa forma. Eu não posso ser tão impetuoso. Eu não posso ser tão sensível assim. Eu não posso permitir que a minha aliança com Deus seja arranhada por causa de um desejo, por causa de uma vontade, por causa de uma insistência. Vai insistir, ele vai insistir. Deus permita que nós estejamos prontos para resistir e não ceder. Não diga, não fale, não abra, não dê brecha, não permita que ele entre e faça o que ele fez na vida de Sansão. Esfriou a vida daquele homem. Ele não tinha mais força nenhuma, ele não tinha mais vontade de viver, ele estava apenas rodando um moinho. E os príncipes filisteus fizeram uma festa, e ele estava ali todo envergonhado, por causa de uma impaciência que tem afligido o povo de Deus. Temos nos precipitado, temos sido impacientes no nosso falar, temos sido impacientes no nosso ouvir. Não é verdade? Estamos ouvindo tantas coisas terríveis nos últimos dias, que não temos mais paciência. Agora fala do dia, não tem paciência, não tem paciência. Agora as pessoas falam, não tem paciência, não tem paciência, não tem, mas tem que ter paciência. Se é um dos frutos do Espírito, como é que eu não vou ter paciência? Se o amor é paciente, como é que eu não vou ter paciência? Pastor, mas é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu preciso me lembrar disso todos os dias, que eu não posso ser impaciente, porque a impaciência vai levar a um rompimento da comunhão que nós temos com Deus, vai nos fazer escravos das trevas. Mas o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, que mesmo quando foi rompida a aliança que Ele tinha com Sansão, naquele momento de luta, de vergonha, Sansão pediu que só mais uma vez lhe concedesse força. Ele estava sendo envergonhado, humilhado, né? E no final, deixa eu ver onde é que está aqui, no versículo 28, é óbvio que ele vai ser morto também, mas Sansão, no versículo 28 do capítulo 16, lá no finalzinho, os últimos versos, Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e dá-me força, só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão
com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa. Estava tendo festa, estavam bebendo, estavam alegres, estavam felizes, estavam vendo aquele Sansão sendo bobo, o bobo da corte, aquele que matou tantos filisteus, aquele que julgou o povo de Israel por 20 anos, estava escravo agora, estava ali como um troféu. Sansão estava ali como um troféu. As pessoas estavam olhando para ele, estavam assim: olha lá o bobo da corte, esse daí que assustou tantos filisteus, esse daí que foi um instrumento tão poderoso na mão de Deus para nos envergonhar, agora está sendo envergonhado. E aí Sansão clamou mais uma vez ao Senhor. Olha como é que a misericórdia do Senhor ela é tremenda. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque mesmo que a impaciência tenha nos levado para lugares escuros, se eu clamar ao nome do Senhor, Ele restabelece a força da nossa vida. Não sei aonde nós estamos nessa história. Não sei se nós estamos sendo bobo da corte. Não sei se nós estamos sendo envergonhados por termos cedido aos apelos de Dalila. Mas a palavra de Deus também nos ensina que mesmo que ele tenha errado, ele também buscou a renovação da aliança com Deus. Ele disse mais uma vez, e ele ficou no meio, no versículo 29, no finalzinho, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a mão esquerda da outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais do que matou na sua morte os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa do seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá. E Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel por 20 anos. Nada está perdido, irmãos. Por mais que a nossa impaciência tenha sobressaído, por mais que a nossa impaciência tenha nos levado a lugares de difícil movimentação, o Senhor ainda está com seus ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Assim como a nossa história se confunde com a história de Sansão, assim como ele deu ouvido aos seus apelos carnais, foi vencido, foi envergonhado, mas no final o Senhor permitiu e reconsiderou, restabeleceu a sua força sobre a vida de Sansão. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Parece mesmo que esse dia nunca vai. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde emana leite e mel com seus filhos. Bota a letra para mim, por favor. Sabe dela? Sabe mesmo? Amém, irmão. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde é honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo
Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Eu quero orar pela vida do Álvaro José, família, Elizabeth Marchane, Ângelo Daniel, Luísa Maria e família, irmã Cicinha, Sheila Tomás e família, Dona Helena Souto, Kátia Souto, Ivone Assis, Silvia Valverde. Ah, Senhor, quantas pessoas precisam de libertação. Eis-nos aqui como Sansão estava, para ser um instrumento, para divulgar a Tua graça, para levar a Tua palavra de salvação, para colocar diante de Ti todas essas petições. Senhor, em nome de Jesus, por mais que exista impaciências em nós reconhecemos que a nossa força vem de Ti. Nós entendemos que sem Ti nós não somos nada. Sabemos, ó Deus, que é o Teu Espírito que nos impulsiona a prosseguir, e que nós não morreremos sem ver a Tua graça, sem a Tua bênção. Abençoe esses Teus filhos que aqui estão. Abençoe aqueles que estão assistindo nessa hora, aqueles que estão impacientes. E eu vou dizer que é natural. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias muito complicados, e a impaciência, ela está no nosso dia a dia, no nosso corre para lá, corre para cá. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem, estão se sentindo dentro dessa palavra? Ajuda-nos, ó Deus, a conquistar esse fruto do Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a conquistar o Teu amor incondicional, que é paciente. Ah, se o Teu amor não fosse paciente, nós não estaríamos mais aqui, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus soldados, ajuda aqueles que foram chamados no ventre da sua mãe, aqueles que foram abençoados, aqueles que foram consagrados, aqueles que foram criados. Ajuda-os, Senhor. Se por um acaso no meio da sua trajetória houve delitos, houve quedas, Pai, ajude-nos a levantar, ajude-nos a reconstruir, ajude-nos a reconstruir o templo, o altar para Te adorar. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um momento em que possamos clamar pelo Teu santo nome, dizer: Senhor, me dê força mais uma vez, Senhor, me ajude a caminhar mais uma vez. Ajuda, Senhor, ajuda de uma forma especial, para que o mundo possa ver que existe a Tua presença nítida, notória na nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o inimigo vai insistir. O inimigo quer nos ver caído. O inimigo quer nos ver envergonhado. O inimigo quer nos ver sendo zombados. O inimigo quer destruir a nossa casa, a nossa família. Mas sabemos que o Senhor tem melhor para cada um de nós,
e nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Fortaleça-nos, ó Deus, fortaleça-nos pelo poder da Tua palavra, fortaleça-nos, ó Deus, para que o Teu nome seja engrandecido sobre a vida de cada um de nós. Alcança os ouvintes nessa hora, aqueles que estão do outro lado da tela, que o Senhor possa derramar uma unção nova sobre a vida deles, renovada, restaurada. Dê paciência, Pai, dê, Senhor, dê calma, que essas atitudes não sejam precipitadas, mas que estejam voltadas para o Teu Santo Espírito, direcionadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela exortação, pela libertação, pelo Teu amor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que a nossa semana seja entregue em Tuas mãos. Guarda, Senhor, o nosso final de noite, o nosso início de semana, todos os nossos passos sejam guardados pelo Teu Espírito. Controla, não nos permita, trava as nossas pernas se estiverem se desviando, trava as nossas línguas se estiverem falando aquilo que não é do Teu agrado, tira a direção dos nossos olhares se estivermos olhando para aquilo que não é agradável a Ti, Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com a vida de cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Tenhamos todos uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei. Tudo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Sim, Senhor, nós queremos viver todo o Teu bem aqui na terra e nos céus. Ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos a nos desviar dos tropeços da vida, ajuda-nos a nos desviar das barreiras, ajuda-nos a desviar do homem mau, da maldade, da peste, do laço do passarinheiro. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, no nosso levantar, ao nosso deitar, que o Teu Espírito esteja conosco, nos guardando e nos livrando de todo o mal, Pai. Ajuda a Tua igreja, Pai, ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, ajuda, Senhor, nos nossos anseios, ajuda, Senhor, nas nossas ansiedades, ajuda, Senhor, nos nossos medos, ajuda, Senhor, nas nossa falta de paciência, ajuda, Senhor. A quem nós iremos pedir socorro, senão a Ti? A quem nós vamos buscar, senão o Senhor, que é o autor da vida, que é o Criador do universo, e que todas as coisas estão sob o Teu domínio, que todas as coisas estão sob o Teu controle. A pandemia, Senhor, pode estar fora do controle do homem, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. A natureza está sob o Teu domínio, o homem está sob o Teu domínio, o inimigo está sob o Teu domínio. E se tudo está sob o Teu domínio, nós corremos para Ti, para sermos guardados e protegidos pelo Teu Santo Espírito. Amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois e depois e depois e depois, as insistências e as investidas vão continuar, mas que a força do Espírito, que é maior do que todas as coisas, não sejam rompidas em nossas vidas. Só mais hoje,
Assim como Sansão disse: Senhor, só mais hoje me dá força. Que todos os dias pela manhã, quando despertarmos para um novo dia, possamos dizer assim: Espírito Santo, só mais hoje. Espírito Santo, só mais hoje me dá força. E na segunda-feira, Espírito Santo, só mais hoje. E na terça, Espírito Santo, só mais hoje. E na quarta, Espírito Santo, só mais hoje. E na quinta, só mais hoje. Para que quando o inimigo vier, estejamos cercados pelos anjos do Senhor, que nos protege, que nos guarda. Obrigado. 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 Gratidão. Gratidão é a palavra que nos preenche nessa hora, porque o Senhor jamais desistiu de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.